Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Bruno falando. Hoje eu vou comentar sobre a CVC, fato relevante, rapidinho para vocês, falar sobre o fato, falar sobre os fundamentos, depois dessa queda enorme que a companhia teve, principalmente as suas ações, tá? Não necessariamente os fundamentos serão afetados para sempre, os fundamentos estão sendo afetados agora com a crise, assim como todo o setor aéreo e turístico, indústria de turismo. Tá? Mas vamos falar sobre o comunicado. O comunicado é super simples e positivo para quem tem interesse no longo prazo da CVC. Por quê? A Infinity, ou melhor, a Opportunity, não Infinity, tá? Aumentou a sua participação, tá? Dentro da sua composição acionária em relação à CVC. Tá certo? Então ela anunciou isso ontem, dia 2 de abril, passou a deter ali aproximadamente 7,46% do total das ações ordinárias. Tá? Então é um aumento substancial. A empresa tinha por volta, se eu não me engano, 5,13, 5,16, algo do tipo, foram atingidas, né? 11.136.272 ações, é isso? Se não me mata a matemática aqui, então é muita ação, basicamente 7,5%, tá? Então a Opportunity, a Asset Administradora de Recursos, manda bala e compra em crise. Isso é interessante, sempre bom ver o interesse na crise e não a desova na crise, né? Pois bem, porque a desova não necessariamente, quando, por exemplo, a XP Gestão alienou uma boa quantidade de ações na BBR, isso por curtíssimo e curto é horrível, tá? Mas para o longo prazo nada quer dizer, se um vendeu o outro comprou, sempre assim, para ter negócio tem que ter contraparte, tá? Nesse caso aqui, tava as ações ali flutuando no free float, ela foi lá e papou, tá certo? Pois bem, vamos dar uma olhadinha rapidinho, lembrando que a CVC é novo mercado, tá? Dá uma olhadinha nos seus dados fundamentalistas, seus indicadores fundamentalistas, né? Então os mais importantes de preço estão descontados, assim como 90% da bolsa, tá? 90 não, vamos colocar aí 60, 70% da bolsa, tá? PL 6,34, preço valor patrimonial 1,12, para mim é descontado, tá? A gente tiver um EV abaixo de 4, tá? Um EV bem baixinho mesmo, então descontado aqui. Dividend yield batendo agora, todas as ações começam a ter dividend yield gordinho, né? Depois dessa queda enorme, tá? Então dividend yield batendo a Selic, já vou trazer para vocês o histórico rapidinho, tá? E os qualitativos pré-crise, maravilha, né? Aqui é pré-crise, então mesmo dividend yield aqui, nessas conjunturas, a gente está falando aqui do terceiro tri de 2019, tá? Não tem ainda o quarto tri, tá? Já não impactado pelo corona, né? Mas o primeiro tri de 2020 será bem ruim, tá? Mas com certeza a empresa pré-crise tinha a concorrência muito grande das viagens.com, né? Desses aplicativos de viagem, desses sites de viagem. Porém, a CVC sempre mostrou, tá? Um certo dinamismo operacional muito grande, e mesmo com essa concorrência, ela já comprou diversas empresas, já participa também do mercado online. Então, o presente ia ser nebuloso, como a Cielo, por exemplo, enfrentou uma baita de uma concorrência, mas para o longo prazo tem ainda pessoas que veem a empresa com bons olhos. Para finalizar aqui na Fundamentos, a gente vê os qualitativos interessantes, né? Margem líquida e margem EBIT, 2 dígitos para ambos, e ROIC e ROI também 2 dígitos para ambos. Legal. Histórico de distribuição de dividendos para vocês, sim, tem uma certa média, tá? Mas que vira e mexe temos trimestres ou distribuições acima da média, não é fato não recorrente, tá? 2019 foi um bom ano, tá? De dividendos para ela. Com a Selic nas alturas que nós estamos enfrentando agora, indo para 3 ou indo para 4 máximo, voltando para 4 no máximo, eu já considero os dividendos da CVC interessantes. Tá certo? Eu acho que todo mundo tem que considerar dividendos acima da Selic interessantes, tá certo? A empresa vinha numa toada de crescimento, então a gente consegue perceber desde 2012, né, uma crescente no seu lucro líquido, com essa linha laranja, tá? Isso trouxe muitos acionistas para a empresa, cases de 5 a 10 anos colaborando aqui para o seu floating, fundos apostando para o long only, por exemplo,
na CVC. Agora com a crise chacoalhou, mas no retrovisor, além da crise, tem esses .com como principal concorrente, principal ponto, né, de dúvida para um ativo no longo prazo. Tá? Ainda, na minha opinião, pelo que eu estudo e vejo, ouço dos investidores, dos gestores, né, com podcast, com as cartas dos fundos e tudo mais, CVC ainda tinha maioria, vamos dizer assim, na corte dos investidores, dos gestores. Tá? Agora, pós-crise, a gente fica muito de olho, principalmente, tá? Quando a gente vai lá para o balanço patrimonial, o quanto ela tem do vermelho, tá? Que é o passivo circulante. A minha dica, eu acho que comentei com vocês em algum vídeo anterior, já não lembro qual, tá? Que para esse momento de crise, as empresas que primeiro não estão alavancadas, é interessantíssimo, já vou mostrar. A alavancagem você pode ver na alavancagem geral, que é dívida líquida sobre EBITDA. Porém, tem um asterisco agora. As empresas que têm obrigações a pagar no curto prazo, que é o passivo circulante dentro lá do seu balanço, é perigoso, tá? Porque no curto prazo não tem receita, lockdown, certo? Então a CVC é uma delas, por isso complica um pouco o curtíssimo prazo. Isso no price action pode identificar como tendência de queda, tá certo? Um canalzinho de queda, porque ela tem que desembolsar dinheiro no curto prazo para pagar o seu passivo circulante. O passivo não circulante é aquele que a gente pode, o laranjinha aqui, ó, é aquele que a gente pode falar, opa, beleza, né, para o longo prazo, renegocia, rola dívida, enfim. Agora, por o curtíssimo, as empresas que vocês visitarem aqui o Status Invest, por exemplo, e olharem aqui no passivo circulante, ou seja, entre até um ano, de dívidas a pagar, e esse cara tá grande, ferrou, na minha opinião, porque simplesmente não vai ter giro, não vai ter receita para manter ou de repente para pagar esse cara aqui, tá? Então há de haver negociações, e negociação a gente fica sabendo em cima da hora, ou nem fica sabendo, né? Porque são muito dinâmicas, tem que estar realmente lá no corpo da empresa para entender o que está passando. Tá? Então é isso que eu gostaria de falar sobre a CVC, né? Principalmente o curto prazo dela, o exigível de curto prazo dela não é brincadeira não, tá? É alto, elevado, e 2018, e a gente não tem 2019 aqui ainda, tá? Mas a gente imagina, tá? Imagina que seja do mesmo patamar, vem aumentando com o crescimento da empresa, tá? Então imagina que 2020 a gente não vai ter um verdão bonitão assim, tá? Por causa da falta de demanda, vai ter um verde menor e não necessariamente um vermelho menor, tá? Então isso é um pouco preocupante. Beleza, galera? Feito isso, se você comprou a CVC há um ano atrás, vamos dar uma olhadinha como é que tá? Em relação ao Ibov, o beta dela é muito mais agressivo, né? Então ela caiu 80%, desvalorizou 80%, 82% contra 25% do Ibov. Tá, então isso é o setor atingido pela crise, né? O setor principal, tá? Duro, não é fácil, dólar alto é um problema para ela, tá certo? Tem como o Nordeste e Buenos Aires principais destinos, seguido aí coladinho com Orlando, tá? Então é importante câmbio para ela também. Para finalizar, a análise técnica, mercado rolando, o que eu tenho para vocês? Eu zerei os estudos dela, tá? Para trazer para você que está posicionado ou pensa em se posicionar o curtíssimo prazo. E aí, conforme a crise a gente vai digerindo ela, vai conseguindo vencer, eu trago o longo prazo de novo. Por curtíssimo, o que nós temos aqui? Um movimento de recuperação, tá? Já se concretizou, a gente fez um bom AB igual a CD, né? E não fizemos mais um, tá? A compra está aqui para mim, esse é o alvo do curtíssimo prazo. Quando eu falei para vocês que ela tem um desafio enorme pela frente, é justamente o padrão de venda que eu espero é esse aqui, ó, tá? Um canal de baixa, tá certo? E para tentar trazer volatilidade e entender ela, eu tenho que ir lá para uma hora, gráfico intraday, tá? E tentar trazer para vocês todo o histórico atual, tá? Todo esse histórico atual. Então, para mim,
as quedas, elas tendem a ter R$4, basicamente isso. É isso que variou, ou muito próximo, é isso aí, ó, R$4 a R$5. Tá? Se vocês brincarem e fizerem os fluxos, vocês vão ter aí mais ou menos, aqui com gap, né, R$4 a R$5, e assim vocês vão conseguir também aqui, ó, R$4, R$5, R$5 de novo, muito provavelmente aqui em cima, R$4,45, ou seja, de R$4 a R$5 é de se esperar o que? A queda. Bum. Aqui, dentro aqui, R$4 a R$5, aí se fizer um migué, voltar a cair R$4 a R$5. Tá? Justamente esse cara aqui que é importante, varia de R$4 a R$5. Bom, fizemos a alta, aqui estamos começando a descer de novo. O que nós temos que fazer? Então, R$4 a R$5, infelizmente. Não tem meio termo para ela. Pegar esse cara, trazer para cá. Tá? Pegar esse cara, se você quiser, personificando os fluxos, tá? Trazer para cá, aqui, trazer para cá, tá? Para sempre deixar para a gente o fim de uma demanda, tá? O fim do apetite de quem está vendido. Vejam que esse apetite ele tende a mostrar para a gente uma região em comum, tá? Uns um pouquinho mais para cima, outros um pouquinho mais para baixo, tá? Mas tende a ter uma certa simetria. Apaga esse aqui, a gente tem aí 3 demandas muito próximas uma das outras, tá? Então é isso que eu imagino para a CVC. O que quer dizer? Ela vai fazer fundo duplo? Por enquanto sim, porém, como a subida está tomando pancada, não voltou, não repetiu, o que a gente pode fazer? Espera subir, quando subir, tá? A partir do momento que fizer um topo, começar a alinhar-se para o final da demanda vendedora. Me parece que na crise e fora da crise, essa vai ser a demanda vendedora. Então tem que caçar esse fluxo. Por enquanto, se você quiser caçá-lo, ele está aqui de 5,36 a 6,5. Tá certo? Bom, feito isso, o que eu tenho para dizer? Além do fluxo vendedor e comprador que eu sempre passo para vocês. Esses pontos aqui são os pontos do mestre dos dividendos. Eu só me interessaria na CVC caso somente se ela fechar o dia, semana ou mês acima de 11,38, tá? Porque o reteste aqui para mim vai liberar 2 alvos interessantes que valem a pena, R$17 e R$22, tá certo? Principalmente o 17 eu vejo como um interessante, tá? No médio prazo, porque temos um gap para se fechar, mas principalmente, né, quando a gente vai lá para pede auxílio do volume, tá? Olhem aqui. Então nós temos esse cenário de volume. Vamos analisar só a parte inferior do gráfico agora, tá, galera? Só esse cenário aqui, ó. Tá? Ups, não era você que eu queria. Você. Esse cenário aqui, ó. Então percebam que alguém saiu da linha aqui, tá? Entrou grana aqui. Alguém vendeu muito e alguém comprou muito, basicamente isso. Tá certo? Bum, quando a gente sobe, tá? Esse cara, essa faixa de negociação aqui, ó, esses basicamente 3, 4 horas de negociação intensa ocorreu aqui, tá? Então essa região para mim é grande resistência e ela tem aqui uma base muito próxima de R$17 a R$17,41, tá certo? R$17 a R$17,41. Percebam que sempre que o preço faz um topo no gráfico, é deflagrado aqui com alto volume. Isso é tendência de baixa, clássica. O volume aumenta quando o preço começa a chegar a topo, tá? Então você pode tentar se prevenir ou antever, né, o topo base em volume, tá certo? Percebeu que o volume aumentou, pode ser topo. Percebeu que o volume aumentou, pode ser topo. Percebeu que o volume aumentou, pode ser topo. Aqui aconteceu a mesma coisa, tá certo? Aqui também. Então volume deu spike, tá? Tem gente desovando aí, tá certo? Quando mudar, e isso você tem que ter paciência, tá certo? Quando mudar vai ser o seguinte: quando o preço estiver caindo, tá? E em vez do volume diminuir, tá? O volume começar o quê? Preço caindo, o volume começar a
E de repente, alguém dá uma migué, igual foi aqui, ó, só que para topo. Alguém dá uma miguezinha. Então é interessante perceber, o zigue-zague é altista? É, legal. Começou a aumentar o volume nessa região aí, ó, começou a aumentar o volume, opa, está sinalizando que é melhor a gente caçar os 4 a 5 reais porque está chegando no fim. Ou, se você é um vendedor, ficar esperto aqui para algum tipo de estratégia que você tem aí para vender, tá? O que eu quero ver é o contrário. Aqui ela está descendo e o volume está caindo, descendo e o volume caindo. Pô, não tem interesse em compra, legal, só venda, bacana. Se de repente inverter, começar a subir volume, aumentar volume, tá? E o preço continuar caindo, aí é interessante. Porque a partir do momento que tiver a combinação de um candle comprador com volumão, é lá que a gente pensa, opa, o médio de alguém está por ali, está começando a se formar ali, vamos seguir os tubarões. A ideia é essa, né? Certo, galera? Então é isso, rastreando aqui algum tipo de otimismo na CVC, mesmo em um momento tão crítico como esse. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.